o homem, o ser humano, nós todos, somos filhos das estrelas e a Terra só existe porque tudo feito pelo grande arquiteto do universo está no lugar certo, nem antes nem depois. Bebida crua, caminho já não é novo, por ele é que passa o povo, farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo, mas nada é melhor que a água e a terra é a mão de todos, o ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo, e o homem possui a fala, e a fala edifica o canto, e o canto repousa a alma, pra alma depende a calma, e a calma é irmã do simples, e o simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Olá, Cássio, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal B3, bem, bom e belo. Estamos aqui após uns diazinhos aí que ficamos off, mas segue o jogo e o importante é que estamos bem no meio de toda essa pandemia e estamos aqui para transmitir um pouco das nossas ideias, né? Eu toquei aqui Irmãos da Lua, de Renato Teixeira. Ao meu ver, Cássio, eu trouxe hoje essa música aqui porque eu acho que ela tem uma simplicidade muito incrível, até vem de chapéu assim para mostrar algo bem simples, né? Ela tem uma simplicidade tão incrível, mas ao mesmo tempo uma profundidade assim em algumas colocações, né? E aí eu queria com você hoje uma coisa bem descontraída, a gente vai falar, eu vou citando os versos aqui e a gente vai batendo um papo sobre o seu entendimento, o que você percebe assim do que foi passado nessa letra, né? Beleza. Então assim, a música começa com um verso: somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos no mesmo copo, a mesma bebida crua. Irmãos da Lua, Cássio. Irmãos da Lua. Somos irmãos da Lua, Cássio? Somos, cara. Somos. É muito legal falar um pouquinho da onde a gente busca essas coisas que a gente fala aqui, sabe? Qual que é a fonte que a gente bebe? Porque nós não somos a fonte. Nós fomos atrás do dia de uma fonte que nos saciou a nossa sede de conhecimento, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. A Sociedade Brasileira de Obiose é uma entidade que daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo, ou nos comentários do YouTube, no tópico lá, a gente vai colocar o endereço da Sociedade Brasileira de Obiose para a gente, para as pessoas que quiserem conhecer esse trabalho, saberem do que se trata, que a gente não consegue explicar isso em meia hora, talvez demora até uma vida inteira para explicar o que é a grandiosidade desse trabalho. Verdade. O que acontece assim, a Sociedade Brasileira de Obiose foi fundada por um baiano chamado professor Henrique José de Souza e sua esposa, dona Helena Jefferson de Souza, foram os fundadores da nossa sociedade. E qual que era a característica dela? A característica dela é de ser uma entidade
de cunho espiritualista, filosófico, que trouxe para o Ocidente uma série de conhecimentos do Oriente, que era o momento exato disso acontecer. Então, as pessoas hoje vão para a Índia, continuam indo na China. Obviamente não existe um acúmulo de conhecimento no Japão, na Índia, no Líbano, no Egito. Existe um acúmulo de conhecimento nesses lugares, sim, com toda certeza, porque é uma história que nunca termina. Mas a fonte do conhecimento sagrado hoje é o Brasil. É o Brasil, a gente fala isso com bastante convicção e com bastante segurança. Por quê? Porque o povo brasileiro foi preparado para isso. O povo brasileiro é uma mistura de tudo que existe na face da Terra em razão da evolução humana. Tudo que existe de melhor e de pior na face da Terra em função da evolução humana se encontra hoje no Brasil. Quando eu falo melhor e pior, eu não estou falando numa questão polar, né? A gente está falando numa questão de... vamos resumir. O Brasil é o fruto das dores e os amores da humanidade toda. Então, nós temos... por isso que o Brasil acontece tudo aqui no Brasil. Então, a gente... e mais nesse momento, que é o momento o momento de fechamento de ciclo que a gente fala. Então, nesse momento de fechamento de ciclo, tudo que existe debaixo do tapete tem que vir à tona para ganhar luz do sol e ser resolvido pela humanidade. Então, nós estamos fazendo o quê? Resolvendo problemas milenares, e falo mais, problemas de milhões de anos da humanidade. Nós estamos resolvendo porque isso não pode passar para o próximo ciclo. Então, essa é uma explicação que a gente gosta muito, que o nosso mestre nos ensinou isso. Por isso tudo está tão confuso, por isso tudo está tão difícil, por isso que as pessoas não se entendem, por isso coisas que a gente imaginava que estavam superadas chegaram à tona de novo, estavam dentro dos porões das mentes humanas, sabe? Coisas que a gente imaginou que nunca ia ter passado de novo, a questão de racismo, questão de xenofobia, questão de misoginia, que já era para estar resolvido na história da humanidade. Tudo voltando por quê? O ódio entre os irmãos, tudo voltando por quê? Tem que ser resolvido, tem que resolver. E qual a forma de resolver? Amor. Para resolver amor. Então, dá consciência para isso. Então, nós temos que resolver na gente essas coisas. Agora eu volto um pouquinho para a gente entrar no tema de fato. Então, o brasileiro é um povo diferenciado, é um povo no sentido mais puro da palavra. O brasileiro é muito puro. É puro, sabe? A gente é uma nação recente, uma nação que tem 500 anos de história, 500 anos oficiais, né? De miscigenação. Mas o Brasil é uma nação, é uma civilização que está em formação. E desde a formação do brasileiro, foi colocada na semente da formação da civilização brasileira essa semente de preparação para o novo ciclo. Aí que a gente entra na arte brasileira. A arte brasileira é muito rica. Essa arte popular que o Renato Teixeira faz, a arte popular que o Almir Sater faz, do sertanejo raiz, né? Aquele sertanejo raiz. Então, a gente percebe muita sabedoria nessa arte popular brasileira, os repentistas do Nordeste, sabe? Então, a arte brasileira popular, ela bebe de uma fonte, cara, que a gente não conhece direito ainda. Que é a mesma fonte que bebia Fernando Pessoa, a mesma fonte que bebia Camões. Eu falo de língua portuguesa, sabe? De língua portuguesa. Então, um dia a gente vai fazer um programa especial de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era sensacional. Era um poeta místico, como um pouco, talvez o maior do mundo, da língua portuguesa. Então, assim, essa sabedoria milenar, ela vai passando de geração para geração, sabe? Então, a música brasileira, a cultura brasileira, ela é cheia de significado. Cheia de significado. Então, não dá para ignorar um ditado popular, uma bela música, não dá para ignorar porque tem verdades ocultas. A gente entra, né? É muito interessante, assim, a gente falar da questão Irmãos da Lua. Cara, é amplo o assunto, é muito interessante. A gente fala, dentro da doutrina teosófica e eubiótica, da doutrina oculta, a doutrina secreta de Blavatsky, a humanidade passou por 4 momentos diferentes até chegar ao momento atual. E um desses momentos, a humanidade ela foi regida pelo planeta Lua. A Lua é um satélite natural da Terra.
Mas, em termos astrológicos, a Lua é um planeta. Por que a Lua é um planeta? Porque é o astro que mais influencia a Terra diretamente. Entendeu? Então, é um satélite natural que gira em torno da Terra, mas a influência da Lua, e não é só astrológica, não, a influência física da Lua. A Lua mexe com a gente, cara. Isso é muito claro nas mulheres, nas senhoras, né? As mulheres, elas têm uma influência clara da Lua no seu organismo, né? A Lua mexe com as marés da humanidade. Se não fosse pela a distância que a Lua está da Terra, é tão perfeita, se ela tivesse um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não haveria vida na Terra, porque as marés iam ser descontroladas. Os tsunamis seriam avassaladores. Então, assim, quando o Renato Teixeira fala isso, ele está dando uma cara cosmogônica para a humanidade, cosmogenética. Ele está falando que a humanidade é filha das estrelas, é filha dos planetas. É muito legal isso. A influência da Lua é tão importante para a humanidade, como eu falei anteriormente, mas também o planeta que está mais próximo, é o satélite mais próximo, vamos falar em linguagem astronômica, está mais próximo, influenciando direto na sua rotação, a questão das marés, eu falei, a questão das colheitas também, ela tem muito a ver com as fases da Lua, enfim. Só que tem um planeta que está tão distante da Terra, que se chama Júpiter, que também tem influência direta sobre a Terra. Se Júpiter não tivesse o tamanho que ele tem, e não estivesse localizado onde ele está localizado, entre próximo ao cinturão de asteroides, que existe uma faixa no nosso sistema solar, que é o planeta que explodiu. Esse planeta que explodiu, ele gira, é um cinturão de asteroides. Esses meteoros que entram na face da Terra hoje, teve vários tipos de meteoros, né? Esses meteoros que entram, eles são simplesmente pedaços desse planeta que explodiu, que era imenso, e que está lá longe, próximo de Júpiter. De vez em quando um sai e vem para cá, de vez em quando um sai e vem para cá. Um que veio, que saiu, acabou com os dinossauros, cara. O que faz Júpiter? O tamanho de Júpiter é tão imenso, tão grande, que quando ele faz a sua translação ao redor do Sol, ele arrasta o cinturão de asteroides junto com ele. Então ele desvia. Então, é muito interessante. Depois a gente bota um linkzinho aqui, tem um GIF que mostra isso. Júpiter ele arrasta, com a sua imensa gravidade, esse cinturão de asteroides atrás dele, evitando que todos eles caiam na Terra e acabem com a vida. Então, assim, o homem, o ser humano, nós todos, somos filhos das estrelas, e a Terra só existe porque tudo feito pelo grande arquiteto do universo está no lugar certo, nem antes nem depois. Fantástico. É muito legal, é muito legal. É muita informação, né, Cássio? É muita informação. Bom, se somos irmãos da Lua, obviamente bebemos no mesmo copo a mesma bebida crua, né? E aí viemos para, de repente, uma parte mais física, né? Onde nós estamos aqui dividindo a mesma experiência, passando por tudo juntos, né? A dor de cada um é só de cada um, né, cara? Não existe dor menos doída, não. Não tem dor menos doída. Pro pobre, pro rico, pro milionário, pro pobre, pro miserável. Obviamente, a gente sabe que para alguns a dor é maior física, mas as dores emocionais da humanidade, cara, elas são terríveis. Então, assim, a gente bebe da mesma bebida que é servida para todos aqueles que convivem na face da Terra nesse momento, por exemplo, né? É a grande verdade. Legal. O caminho já não é novo, é por ele que passa o povo. Somos todos farinhas do mesmo saco, galinhas do mesmo ovo. É muito legal isso, porque uma coisa interessante que ele fala ali é que o caminho já não é novo. Cara, não existe nada que não está escrito. Não, sabe assim, a gente não pode se escandalizar com nada, a gente não pode achar que as coisas acabaram, estão perdidas, porque já passamos por coisas piores, sabe? A humanidade já passou por coisas piores. Por mais que a gente pense que tá ruim, tá difícil, a humanidade passou por problemas muito mais sérios do que está hoje.
o caminho é evolutivo, esse caminho é um caminho de evolução, então não tem para trás, não, a gente não volta, não retroage, sabe? O que acontece são alguns pequenos atalhos no caminho evolutivo, que é aquilo que a gente falou no começo, uma questão de ajuste em função de um salto evolucional que vai acontecer, um salto que é basicamente temporal e que vai acontecer com a humanidade toda. Então, a gente não pode achar que tudo está perdido. Sempre tem alguma coisa para ser resolvida. E aquela é a velha história. Não existe problema novo, não existe problema novo na face da Terra. Então, o coronavírus, cara. A humanidade já passou por pandemias muito piores, sabe? A gripe espanhola no começo do século. O problema é que não aprendemos nada. Os nossos dirigentes não aprenderam nada com aquilo. Aqueles que dirigem a humanidade não aprenderam nada com aquilo. Se tivesse aprendido, o problema seria menor agora. Essa é a grande verdade. Né? Repete, né? Vai repetindo. Galinha do mesmo ovo, farinha do mesmo saco, ou seja, viemos do mesmo lugar, né? Viemos da mesma... Todos somos iguais, cara. Iguais. Não existe diferença de pele, de sexo, de gênero, nada. Todos os seres humanos são exatamente iguais. Isso é uma coisa que é dificílimo, né, cara, a gente entender. É dificílimo, mas a grande verdade nós somos iguais e temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Essa é a grande verdade. Eu até reflito isso de vez em quando. Se a humanidade entendesse essa simples frase de que nós viemos do mesmo lugar, se a gente tivesse a consciência disso, cara, todos esses preconceitos, todas essas coisas que a gente fala aí, não existiriam. Não teria motivo de existir, né? É um caminho muito complicado, sabe? Porque a gente sempre esbarra com a necessidade de poder humano. E a necessidade de poder de um povo sobre outro, ela faz com que o ser humano identifique diferenças dos outros seres humanos. Então eu escravizo aquele que tem uma religião diferente de mim, eu trato diferentemente aquele que não comunga na mesma igreja que eu estou falando como humanidade, tá? Não eu, obviamente. A humanidade trata diferente alguns seres humanos por terem a cor de pele diferente, sendo que todos convivem juntos no mesmo lugar, no mesmo instante, todos têm os mesmos ancestrais. Isso é muito interessante, sabe, Hélio? A filosofia biótica, ela fala que todos os seres humanos vêm do mesmo ponto central, que é o corpo material de Deus, aquilo que a gente chama de mônada. Então, um exemplo muito legal é a árvore. Uma árvore é um exemplo, a árvore da vida. A árvore é um símbolo sagrado em várias religiões. E a árvore, o que é a árvore? A árvore, ela é um tronco central, da onde saem galhos, e desses galhos saem mais galhos, desses outros galhos saem ramos, esses ramos saem folhas e saem frutos. Onde a gente está? A gente está na ponta. Mas todo mundo vem de um tronco central, que é o corpo cósmico de Deus. Então nós somos pedaços da divindade. Que estamos aqui em experiência física, em experiência consciencial, em cada vida que a gente vive e retorna de novo para esse grande tronco, levando todas as experiências que a gente teve na Terra. Isso é um conceito de árvore sagrada, a árvore dos Kumaras, né? Numa outra analogia, a escada de Jacó, em que os homens descem e sobem a todo instante, levando o conhecimento terreno em várias existências diferentes, em várias cores de pele diferentes, em vários países diferentes. Então a gente já passou por tudo isso, aquilo que o Renato já fala, cara. Nós passamos por tudo isso, fomos farinhas de vários sacos, ovos de várias galinhas, mas sempre dentro de um grande jogo cósmico de continuidade e ganho de consciência. E aí vem uma parte que eu acho muito legal aqui, que é assim, mas nada melhor que a água. A terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo. Em 4 frases aqui, tem um monte de coisa interessante, né? Uma delas que eu consigo apontar assim, eu queria que você discorresse, é que aqui ele falou dos 4 elementos, ele
fala que nada é melhor do que a água e a terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem e o homem maneja o fogo. É interessante isso, porque a gente tem que... são alguns assuntos tão profundos que a gente não consegue falar em 15 minutos, meia hora, mas a gente vai dar uma pinceladazinha, e as pessoas que estão curiosas para conhecer um pouquinho mais, procura a Sociedade Brasileira de Eubiose, lá a gente vê com o tempo, existe um curso regular chamado Peregrino, esse curso é um curso livre, é um curso gratuito, está na internet, a gente vai colocar alguns endereços aqui embaixo depois para você procurar. É um curso que que é dado hoje na internet, funciona na pandemia, mas é dado presencialmente também. Tem também o EAD, que também a gente conhece, que é também uma ferramenta. O que acontece? É importante buscar o significado das palavras. Quando a gente fala água, terra, fogo e ar, a gente está dizendo, são os 4 elementos básicos de formação da própria terra, da própria matéria. Mas, e além disso, sabe, porque a gente tem que lembrar que por trás de cada elemento desse, o elemento sólido, né, vamos ser mais específico, isso é símbolo, né, terra, água, fogo e ar é símbolo, mas eu tenho também tenho a origem desse elemento. O elemento terra é o sólido, né, o elemento água é o líquido, não é isso? O elemento o ar é o ar, né? O vento, o ar. E o elemento fogo é o plasmático, é o elemento... O que é o fogo? O fogo é uma matéria, mas não é matéria. O fogo é algo quase invisível, algo quase sublimado, né? Então, o que é isso? Isso basicamente são os estados da matéria que existem dentro do homem. Nós somos água, fogo, terra e ar. A gente é sólido, os nossos ossos são sólidos, nós somos sólidos, mas a gente tem o elemento água dentro da gente, no nosso sangue, nos nossos hormônios, das nossas secreções, o elemento água. A gente tem o ar, né? A gente é feito de ar, a gente é espaço vazio. A matéria é espaço vazio. Se bem que no vazio não existe no universo nada que seja vazio, tudo é matéria, só que existe a vibração, né? Então, sem o ar, o homem, não existe vida humana, sem o ar, não existe vida, o ar ele dá o alento divino, o alento vital para cada ser. E o fogo é o quê? O fogo é o fogo da paixão, o fogo dos nossos sentimentos, o fogo que faz a combustão interna na digestão do alimento. É isso? E é interessante que ele fala dos 4 elementos, mas fala do 5º elemento. O 5º elemento é o próprio homem, que transmuta tudo isso. É interessante. O homem que maneja. Ao homem é dado o dom de manejar os 4 elementos e transformar os 4 elementos que estão dentro de cada um de nós em algo diferente, em algo divino, porque o ser humano é um pedaço de Deus. A gente tem dentro da gente, pelo que a gente falou, a mônada, que é o Cristo interno nosso, aquilo que a gente chama de Cristo interno, a consciência cósmica que está cada um de nós fazendo o quê? Trabalhando esses 4 elementos em consciência viva, andando pela face da Terra. Tem que ter consciência, saber disso. Não é isso? Eu estou usando os 4 elementos em mim. Aí é uma pergunta que a gente joga. Eu estou usando esses 4 elementos em mim para quê? Para evoluir a humanidade ou usando de forma errada? Isso é uma pincelada, porque isso vai longe, cara. Cada um desses elementos, cada elemento desse, quando a gente fala os 4 elementos, eles ainda têm partes sutis, partes invisíveis, parte espiritual. A água tem uma parte espiritual, a terra tem uma parte espiritual, uma inteligência. Quando eu falo inteligência espiritual, é uma inteligência que mexe com que faz com que esses elementos tenham outros atributos que não são só os físicos. Mas a gente fala isso numa outra hora. Realmente, eu acho incrível, porque, como eu falei, assuntos colocados de forma tão simples, mas eles vão profundamente. Se a gente ficar aqui, a gente poderia falar de cada frase dessa por horas. Vamos cavucando. O homem possui a fala, e a fala edifica o canto. O canto repousa a alma, e a alma depende a calma. O homem possui a fala. Então, a gente vê lá na Bíblia, né?
comecinho da Bíblia diz lá, no início era o verbo, né? E aí o homem possui a fala. E a fala edifica o canto, né? O canto repousa a alma. Uma absoluta verdade. E a alma depende da calma. E para a alma depende a calma. Cara, é muita coisa, né? Assim, é interessante, o som, ele é o elemento transformador e mágico da humanidade, que a humanidade tem, mas assim, é um elemento transformador e mágico que a humanidade tem como ferramenta, mas ele é divino. Pelo som, segundo a mitologia hindu, segundo a filosofia hindu, porque isso é mais que mitologia, é uma grande verdade, o universo é criado através do som. Então aquele que os monges tibetanos fazem, que até hoje nós usamos para as meditações, é uma frase, são duas letras, na verdade são três, A-Um, só que a forma simplificada é o Om, né? Om. O Om, ele segundo os místicos hindus, os místicos teósofos, né? Eles falam assim que se todo o universo ficar em silêncio total, a gente vai escutar só o som das esferas, que é o... Que esse som é o som primordial que criou tudo no universo e que faz com que as coisas aconteçam de forma harmônica e que tudo no universo se movimente de forma justa, tudo aconteça de forma correta. Então, o universo está sempre em movimento. E esse movimento, ele tem um ritmo, ele tem uma vibração. Cada vez que a gente fala de vibração, fala de um som. Então, quando a gente fala da fala humana, a fala humana já existem relatos, né? A palavra mágica, o abracadabra, o abratsésamo, os passes, né? As conjurações. Então, o ser humano, existe um poder na fala do ser humano que a gente não tem noção desse poder. A gente não tem noção. Cria-se universos com a palavra. Mudam-se destinos com a palavra humana. Isso, algumas pinceladas são dadas em algumas religiões, algumas filosofias que falam exatamente isso. Você é o que você fala. E isso é muito interessante, isso é verdade. Existe um gênio na palavra. Quando a gente está conversando aqui, nós falamos sobre isso uma vez. Quando a gente está falando, a gente está mudando o universo, cara. Uma palavra que a gente fala aqui muda a mim mesmo. Estou falando de mim. Eu falo para mim, falo para vocês. Então, então já passou por isso. Uma palavra que mudou uma vida. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Vigiar os sentidos e vigiar as palavras que são ditas. Aí ele já embute uma coisa que ele sabe muito bem. Que o canto, a arte é um dom humano de iniciação e transformação. Pela arte, o ser humano se ilumina. Pela poesia, pelo canto, pela pintura. Aquilo que nos extasia, que extasia os nossos sentidos de forma mais sublime e nobre, pode transformar. Uma sinfonia, a sinfonia de Beethoven, escutar Mozart, escutar Beethoven, é uma experiência única. A arte é uma experiência única. Escutar boas músicas, escutar, cultivar a arte. A gente não pode, nem digo assim a questão de bom e ruim, porque isso é uma questão até de gosto estético. Porque a gente fala assim, a arte em si, ela é uma transformadora da humanidade, transformadora da sociedade, transformadora de vidas. Então, quando ele coloca esse nível, fala, canto, alma e calma, ele está exatamente mostrando o caminho alquímico, o caminho transformador da fala, a partir da arte, que molda a alma. O que é moldar a alma? O que é a alma? A alma são os meus sentimentos são os meus sentimentos, emoções e raciocínios. Isso é minha alma. E a palavra dita, uma palavra pode mudar a alma de um ser humano. Pode trazer tanta calma
como a revolta. Não é isso? Então a gente percebe isso. Então é muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente ouve, porque tudo fica registrado e tudo tem influência. Tudo na face da Terra influencia a tudo. A gente está ligado, nós somos irmãos da Lua. Nós estamos no mesmo saco, a farinha do mesmo saco. Essa conexão interessante. Então, tudo que eu falo, tudo que eu penso bem. Porque pensar também tem som. Só não é ao vivo, só não é ouvido. Até o pensar tem um som. Porque se eu não ouço, não é que eu não tenho. Porque o meu aparelho auditivo, os nossos aparelhos auditivos, eles são limitados ao físico. Mas tudo que vibra tudo que vibra no universo produz um som. Não é isso? Sim. Uhum. A calma é irmã do simples. O simples resolve tudo. Mas tudo na vida, às vezes, consiste em não se ter nada. Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa pra você. O que você acha? A calma é irmã do simples. Quando você tem simplicidade, você está numa... Aí eu vou tentar buscar uma reflexão que eu fiz, assim. Quando você tem simplicidade, você está vibrando mais próximo do neutro ali, você está numa escala de tranquilidade, né? Então a calma te deixou no simples. E às vezes você exatamente não precisa de mais nada do que essa simplicidade para seguir o seu caminho, né? Então, quanto mais se tem, mais se deseja ter, quanto mais se busca, mais se deseja, e quanto mais se deseja, mais se sai do caminho da neutralidade. Então, eu penso um pouco nesse sentido, assim, quando ele coloca que a simplicidade, o simples resolve tudo, segue o seu caminho da forma que tem que seguir, uma forma simples, eu acho que se tivesse uma frase que ia estar estampada em todas as casas, todos os escritórios, todas as empresas, as repartições públicas do mundo, seria: o simples resolve tudo. Sabe? Não existe problema que não seja insolúvel. Não existe. Eu preciso simplificar o entendimento do problema, sabe? A gente tem a nossa mente, às vezes nossa mente é a nossa maior inimiga. A nossa mente, ela complica demais as coisas, sabe? Então, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que você complicou demais a sua vida em momentos que não precisava ter complicado a sua vida. Você podia ter simplificado as coisas. Então, se o problema é muito complexo, como é que eu faço com esse problema que é muito complexo? Eu tenho uma tática. Isso é uma tática usada em grandes empresas. Eu divido, eu fatio o problema. Eu resolvo cada parte do problema de cada vez. Eu simplifico o problema, tornando ele resolvível. Né? Não sei se está falando uma palavra. Eu torno esse problema resolvível. Eu soluciono o problema a partir das partes que eu encontro dele, sabe? Então, isso é muito sério, cara, sabe? Levar uma vida simples, simplificar as coisas na vida, é tudo. É tudo, sabe? Então, assim, quando ele fala tudo, ele fala que tudo se resume em não ter nada. Né? Então, assim, é uma frase meio zen, né? Meio contraditória, né? Tudo e nada, né? Ele coloca essa contraposição do tudo e do nada. Mas a gente é muito interessante que você falou também a sua visão sobre isso. A gente vive num mundo muito consumista, né, cara? A gente vive num mundo assim que eu poderia ter um carro do ano ou ter um carro que me leva para qualquer lugar que eu quero ir, que não seja do ano. Eu posso ter uma roupa de marca, uma roupa da marca mais cara que existir, ou posso ter uma roupa que me cobre o corpo e vai ter a mesma serventia, sabe? Eu posso comer
das iguarias mais finas, ou posso comer aquilo que vai me sustentar para viver de forma saudável. Então, é uma questão assim de colocar, isso é muito interessante no mundo atual. Eu vi algumas pessoas discutindo sobre isso. A cultura do consumismo que é nos colocada, para mim, para você, os nossos filhos, nas televisões, nos jornais, na internet, essa cultura do consumismo que nos é colocada, ela nos maltrata, ela acaba com os nossos nervos, ou da maioria da humanidade. Algumas pessoas passam bem por isso, mas ela coloca na humanidade problemas que eles não têm. Qual o problema daquele rapaz de periferia? Ele quer ter um tênis que ele não consegue comprar. O que acontece? Ele entra no mundo do crime porque o traficante tem um tênis que ele não consegue comprar no mundo do crime. Sabe? É ponto do que ele deveria talvez passar, né, Cássio? Porque ele chegou no... Ele tem o simples, ele veio nessa vida com o simples, e de repente tudo que ele precisa é aprender a viver com esse simples, de repente construir algo que tire ele de uma situação mais degradante, mas ele já tem a solução talvez na mão dele, e os desejos que são criados, e aí faço até meia culpa de publicitário, né? A gente cria essas coisas na cabeça do consumidor, e isso infelizmente acaba gerando tudo isso que a gente está falando, que é sair do simples e ir para algo competitivo, e para algo que faz com que as pessoas desviem a sua essência ali, né? O que eu acho, assim, cara, é assim, existem formas éticas de se fazerem as coisas, sabe? Existem formas éticas de você fazer uma propaganda bem feita. Existem formas éticas de você usar a arte da publicidade. É uma arte, cara. A publicidade é arte. Você trabalha com desenho, trabalha com filmagem, trabalha com cinema, trabalha com música, você trabalha com arte. Você trabalha com a arte com uma função mercadológica. Mas a função mercadológica, dentro de parâmetros éticos, não tem nada errado, porque é assim que funciona, assim que a banda toca. O comércio faz parte da história da humanidade, cara. O comércio, se não fosse o comércio, dentro das castas hindus, o comércio é uma casta. A casta dos comerciantes é tão importante como a casta dos guerreiros. Porque a casta do comércio é que movimenta a economia, que faz com que as pessoas tenham a sua subsistência. Elas possam trocar as coisas para a sua subsistência. Então, assim, não tem nenhum problema no comércio, sabe? A questão a gente está falando de um negócio acima ainda, velho. É muito acima, sabe? É aquela cultura que a indústria do supérfluo, aí eu vou chegar lá, a indústria do supérfluo coloca na gente. Você é mais novo que eu, você não é da uma época em que associava-se, não sei se você lembra disso, associava-se o consumo de um cigarro a uma vida de aventura. Né? Associava-se o consumo do cigarro a uma vida de arte, jazz. Grandes marcas de cigarro patrocinavam festivais de jazz, festivais de rock, galeria. Então, assim, associado ao cigarro, que talvez seja a coisa mais perniciosa que existe, uma das coisas que mais destrói, causa câncer, destrói a humanidade, causa prejuízos bilionários para a saúde pública mundial. Então, enquanto sabe, associava-se isso a um padrão de vida elegante. Então, assim, você está entendendo? Assim, a humanidade até nisso evoluiu muito, sabe? Até nisso evoluiu muito. O que cabe a gente fazer? É o contraponto, cara. Qual é o contraponto? Pode acontecer o que quiser na minha vida. Eu posso ter qualquer influência. A gente acabou de falar isso. As influências existem, as pessoas se influenciam diretamente ou indiretamente. Tudo está ligado. O que vai fazer com que eu caia nessa influência? O meu equilíbrio interno. A educação que eu recebi, a educação que eu dou para meus filhos. Então aí a luta é diferente.
A luta é para que a gente tenha uma educação inclusiva, que aquele menino lá da favela, aquele menino da comunidade, ele saiba que aquilo que passa na televisão não é essencial para a vida dele. Entendeu? Então não é o trabalho do publicitário em si que leva, do industrial que faz, não é esse. Esse talvez seja a ponta do iceberg. O maior, o problema é que as pessoas estão muito fragilizadas para lidar com seus desejos. Acho que essa é a palavra. A gente é fragilizado, cara. A gente não consegue lidar com o desejo. Quando um desejo fala mais alto que a sua razão, quando um desejo fala mais alto do que os seus princípios mais profundos espirituais, aí é o problema. Entendeu? E é isso que é o nosso problema. O problema da humanidade é esse. Essa é a nossa luta. A nossa luta como membros da Sociedade Brasileira de Obiose. Por isso nós estamos fazendo esse vídeo agora, jogando essa... eu gosto muito daquele message na bottle, a mensagem na garrafa, né? A gente jogando uma mensagem na garrafa dentro do mar da internet, para que um dia alguém veja e acenda alguma coisa, e a gente mesmo se transforme, e o mundo se transforme, e a gente vai lutando. Essa é a nossa luta. Essa tem que ser a luta de cada pessoa consciente que está assistindo a gente, que está vendo, que faz parte da Sociedade Brasileira de Obiose, ou faz parte de outra ordem, ou de uma religião. É a luta pela consciência humana, para a gente se libertar. A luta pela liberdade humana, mas a liberdade de consciência, que faça com que a gente tenha consciência que é um mundo, que somos todos um só, somos todos um só, e precisamos do simples para viver. Nada mais que isso. E se isso acontecer, cara, aí é o paraíso na Terra. E vamos lutar, a gente acredita que acontece um dia. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado por tudo aí. Vamos ser felizes, vamos escutar música, vamos ver pintura, vamos escutar sinfonia, vamos fazer poesia e vamos ler poesia, porque a vida precisa de arte, precisamos de arte. Longa vida Renato Teixeira e aos grandes músicos brasileiros. Não deixe de se inscrever, dá aquele palma para cima aí, ajuda a gente a compartilhar os vídeos. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos no mesmo copo, a mesma bebida crua, caminho já não é novo, por ele é que passa o povo, farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo, mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos, o ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo, e o homem possui a fala, e a fala edifica o canto, e o canto repousa a alma, pra alma depende a calma, e a calma é irmã do simples, e o simples resolve